Bom dia. É bom te ver aqui nesse feriado convidativo a um sofá. Deixa eu te dar um aviso. Você já percebeu que o nosso Sérgio está ali na porta, encorajando você ou constrangendo você a comprar o ingresso para o almoço. A gente fez um bolão entre a gente de quantas pessoas dariam. Já passou, tá? Do que a gente estava apostando. Temos vagas limitadas. Eu não vou dizer quantas, para você não se sentir desencorajado nem te pressionar. Mas temos vagas limitadas, deixa eu te dar um encorajamento de fazer a sua reserva e comprar o seu ingresso o quanto antes, tá bom? O Sérgio vai estar lá na porta, ele gentilmente se voluntariou para ficar todos os domingos fazendo isso para a gente. Muito bem, você sabe, no último domingo nós chegamos ao nosso último C, conduzir mudanças. A gente começou o nosso tempo aqui por comunicar Cristo, você vai se lembrar, há pouco mais de 1 mês e meio atrás, onde a gente falou sobre o desafio e realidade que é ser agente ativo de transformação, da importância de investir tempo pessoal com outras pessoas. Afinal, Jesus, quando orou por nós, disse: não peço que os retires do mundo, mas livra-os do mal. Por isso, nós somos lembrados que nós não estamos onde estamos, conhecemos quem conhecemos só por causa dos nossos méritos ou muito menos pelo acaso. Depois, a gente chegou em conectar pessoas e o principal aspecto que a gente estudou juntos foi de que uma cultura de troca e venda, nós também nos acostumamos a dispensar e desfazer de pessoas. Seja por conveniência ou inconveniência, as nossas amizades e contatos também são restritos. Então a gente tem os amigos da escola, os amigos da faculdade, do primeiro emprego, do segundo trabalho, e uma vez que cada uma dessas etapas fica para trás, as pessoas também ficam para trás. E nada pode estar mais errado. Fomos encorajados a restabelecer contatos e, sobretudo, como o Café falou, não desistir de pessoas. Então, domingo passado, a gente finalmente chegou ao nosso primeiro estudo com o Wallace sobre conduzir mudanças. E o grande aspecto e o centro do que ele trouxe foi: conduzir mudanças é, sobretudo, ter relacionamentos significativos, de ter um coração humilde que é direcionado, guiado, conduzido pela palavra de Deus. E esse é o nosso ponto de contato com hoje. Mudanças duradouras e genuínas são resultados de uma postura correta diante do Evangelho. Toda vez que a gente ouve a palavra de Deus, estuda ou lembra dela, lê pessoalmente ou aqui aos domingos, nós somos todos divididos em 2 grupos. Os que se arrependem, os que entendem quem deve se tornar, percebem o que deve corrigir pela graça e amor de Deus, e os que justificam melhor os próprios pecados. Não existe uma postura neutra diante do Evangelho. Não existe ficar no mesmo lugar. Porque à medida que a gente descobre o que é verdade, ou a gente se torna indiferente a ela, ou mais parecido com ela. E a ideia que a gente vai ter aqui essa manhã, e especialmente conduzir mudanças, é perceber o quão distante ou próximo nós estamos da verdade. E quanto Cristo ainda quer nos transformar no amor dele, pelo poder dele e pela graça dele. Você percebeu que a gente já tem uma decoração bastante própria aqui na igreja? E deixa eu te dar um susto. Nós já estamos há 6 semanas do Natal e 7 semanas de 2017. O ano já está acabando. Para todos os efeitos, ele está aí, já estamos em 2017. Então, eu fui na fonte de todo o conhecimento pós-moderno, o Google, e procurei quais são as promessas mais repetidas, quais são os acordos, quais são as alianças que as pessoas mais querem fazer, tornar ou transformar em um ano que começa, ou o que mais nós, como pessoas, temos nos arrependido ao longo do ano. Em primeiro lugar, nas primeiras 3 páginas do Google, a primeira meta das pessoas é essa aí. O ano que vem, eu vou fazer dieta. Depois vem aquela que eu e você talvez já tenhamos caído em pagar o ano inteiro e fazer 2 meses. O ano que vem, eu vou ficar perseverante na academia. O ano que vem eu vou economizar e vou parar de gastar com coisas insignificantes. O ano que vem eu vou ser paciente com as pessoas, com os amigos. O ano que vem eu vou estudar. Eu vou parar de ver maratonas de série, TV, novela. E vou parar para ler e aprender coisas que, de fato, me ensinem alguma coisa. O ano que vem eu vou ser mais organizado. Essa casa não ficará essa zona para sempre. O ano que vem eu vou viajar. Eu vou parar de gastar dinheiro com coisas insignificantes e vou ganhar cultura. O ano que vem eu vou cuidar da minha saúde. O ano que vem eu mudo de emprego, eu não aguento mais.
Ano que vem eu vou reclamar menos e vou agradecer mais. O ano que vem eu vou me livrar dos vícios. E a que sempre aparecia com alguma constância é: o ano que vem eu vou encontrar alguém e vou fazer dar certo. Talvez eu e você, filhos da eternidade, a gente tenha outros compromissos e esperanças para o próximo ano. Talvez ler a Bíblia mais, orar, ser mais constante na igreja, na contribuição. Independente da natureza ou promessa, e provavelmente você se identifica com pelo menos 4 ou 5 daí. Isso significa que a gente percebe que existe a necessidade de mudança. Toda mudança é resultado do conhecimento da necessidade dela. Então a gente sabe que precisa fazer alguma coisa. Ou a gente sabe que precisa se tornar alguém. Deixa eu te dizer. Grande parte delas tem a ver com falta de disciplina, falta de compromisso, falta de não. É isso que eu entendi, é isso que eu preciso fazer, então é isso que eu vou fazer. E outra parte tem a ver com companhias erradas. Porque eu ando com algumas pessoas que eu não deveria, porque eu ouço algumas coisas que eu não deveria, porque eu vejo algumas coisas que eu não deveria fazer parte. Isso também me leva para um lugar que eu não deveria estar e fazer coisas que eu não deveria nem chegar perto. Mas essas mudanças, você sabe, quantas dessas as pessoas vão de fato conseguir cumprir no ano que vai se iniciar? Quantas dessas eu e você vamos conseguir cumprir quando a gente de fato o quiser fazer? O principal motivo que nos leva a falhar e durar um mês na academia, quando a gente já pagou 12, é que muitas vezes são mudanças sem significado. As mudanças duram um pouco porque a gente ignora disciplina, compromisso e uma base sólida conceitual. Toda mudança nasce morta porque ela ignora disciplina, compromisso e uma base sólida. Se eu começar a correr só por correr, não vai durar muito. Se eu fechar a boca de forma herculeia e depois abrir várias exceções, também não vai durar. Se eu começar um regime antes do Natal, eu abro exceção Natal, no Ano Novo, no dia seguinte cada um deles porque sobrou muita comida. Se eu procurar gente para chamar de meu amor e não tiver qualquer critério, também não vai durar muito e nem vai muito longe. Constantemente a gente quebra as alianças e compromissos porque a gente tem uma postura incorreta diante da mudança. Deixa eu repetir e deixa eu ser repetitivo. Toda mudança que ignora disciplina e compromisso nasce morta. Então, há 6 semanas do Natal e 7 de 2017, eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero aprender com os erros de outra pessoa e eu quero usar o que Platão disse uma vez. O homem inteligente aprende com os próprios sofrimentos. O homem sábio aprende com os sofrimentos alheios. E por que eu considero todos nós sábios? E por que eu considero todos nós prontos para aprender? Eu quero estudar hoje e aprender hoje a partir da história do rei Roboão, que talvez você não se lembre e talvez nem saiba da existência dele no Antigo Testamento. Não tem problema, ele está bem lá no meio da Bíblia. Mas eu quero aprender porque ele teve uma postura incorreta diante da própria vida, ele simplesmente não conseguiu mudar nada, aprender nada e muito mais se prejudicou e prejudicou Israel sobre qualquer outra coisa. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, nos ajuda nessa manhã a entender a sua vontade para a gente, Pai. Que a gente perceba e entenda o que o Senhor quer que a gente faça e se torne sobretudo. Que o seu amor e seu poder nos constrangam, que teu Santo Espírito nos incomode e que a gente possa sair daqui essa manhã mais próximo e dedicado a se tornar cristãos melhores para a sua honra e para a sua glória. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Pode acompanhar comigo, não precisa abrir sua Bíblia ainda. A gente vai entrar no meio da história de Israel. Essa história dos reis que começa, você lembra, com Saul, passa por Davi, chega em Salomão. E aí no capítulo de hoje, um tal de Roboão vira rei. Não tem problema, você não precisa saber exatamente o que está acontecendo. Roboão, ele acaba de ser coroado rei. Ele literalmente recebe a coroa na cabeça dele, na cidade de Siquém. E aí o povo vai até ele e começa a fazer alguns pedidos. Obviamente, agora que ele tem o poder, as pessoas virão até ele pedir alguma coisa. E é o pessoal do norte, a maior parte de Israel, as 10 tribos do norte, vem até Roboão e fazem um pedido muito simples, você está acompanhando aí. Eles estão se referindo ao pai dele, Salomão. Seu pai colocou sobre nós um jugo, um trabalho
um peso, uma responsabilidade muito grande. Mas agora, diminua esse trabalho árduo e esse jugo pesado e nós, todas as tribos do norte, nós vamos te servir. A Bíblia ela se esforça por várias vezes para descrever a riqueza de Salomão e você vai se lembrar disso. Mas o estilo de vida anababesco de Salomão tinha um preço. E esse preço era impostos altos e trabalho pesado especificamente sobre o pessoal do norte. E Salomão tem um resumo sobre o final da vida dele e você vai se lembrar. O seu coração, o coração de Salomão, já não era totalmente dedicado ao Senhor como fora o coração de seu pai Davi. Então Salomão, no final da vida dele, ele desmistifica a ideia de quanto mais velho, mais sábio. Porque ele pede sabedoria, ganha toda a sabedoria e morre com o coração duro, não dedicado a Deus, e as tribos do norte sofrendo alguma coisa parecida com a escravidão. Roboão, o personagem de hoje, ele não tem a nobreza de Davi e nem a sabedoria do pai dele. Perceba o seguinte, o pessoal do norte está disposto que Roboão seja o rei deles. E eles só pedem uma coisa. Até Jeroboão, outra pessoa, Roboão o rei empossado, e Jeroboão outro cara, que tinha feito uma guerra civil com Salomão, separado o reino. Salomão vence junto o reino. Ele volta quando ele descobre que tem um novo rei. Ele serve de porta-voz para essas 10 tribos do norte. E ele fala, olha, a gente quer que você seja o nosso rei. Nós seremos teus servos. A gente só quer que você diminua os trabalhos. Roboão ele tem uma atitude sábia no começo. Ele pede 3 dias para responder. Ótimo, alguém já disse que para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante, rápida e completamente errada. Roboão foge desse erro, ele pede 3 dias para poder solucionar. Mas essa foi a última vez que ele foi sábio. Agora acompanha comigo na sua Bíblia, se você não trouxe, você pode ligar ela também, ainda na mesma. Em 1 Reis, capítulo 12, dos versos 6 a 8, e a gente começa a nossa história de hoje. Se você quer promover uma mudança insignificante, uma mudança irrelevante, se você não quer mudar nada e continuar a mesma coisa, deixa eu te dar um conselho para que você aprenda com o erro dos outros. Rejeite a sabedoria. Acompanha comigo. 1 Reis 12, 6 a 8. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido com seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder este povo? E eles responderam: se hoje você for um servo desse povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão seus servos. Se você mostrar boa vontade, se você mostrar que você é um rei, que quer ouvir o seu povo, que você está interessado no bem-estar deles, mais do que sua própria posição, eles vão ficar com vocês. Vão ficar com você. Roboão, e aí o destaque de hoje, contudo, rejeitou o conselho das autoridades de Israel que haviam dado. Você entendeu? Isso é bem simples. Roboão pede 3 dias depois que o povo pede para que os trabalhos sejam aliviados. Ele vai até as autoridades que haviam servido com seu pai Salomão. Ele ouve o conselho. E o último versículo 8, Roboão, contudo, rejeita o conselho das autoridades de Israel. Ele nega, ele passa para frente, ele diz próximo para que as autoridades, os mais velhos, mais experientes, tinham dito. As palavras-chave aqui para entender o que o povo do norte está pedindo é jugo e dura servidão. Havia, de novo, algum tipo de trabalho forçado, pesado sobre a tribo do norte. O interessante é que essa palavra jugo, ela só é usada na Bíblia até aí para povos inimigos de Israel, cujo Israel tinha vencido e tinha virado escravos deles. Então, o pessoal do norte tinha algum trabalho pesado, mais parecido com o povo vencido de guerra do que filhos de Israel de verdade. Alguém tinha errado nessa história, e eles tinham razão, o pedido parece justo. Talvez houvesse alguma obra pública não terminada por um governante, por Salomão especificamente, e o trabalho deles fosse útil para isso e precisasse disso. Roboão, ele vai até e a expressão que a Bíblia usa, autoridades que haviam servido. Essas autoridades eram ministros, ex-ministros, talvez até alguém que tivesse ouvido falar de Davi, conhecido ele mais pessoalmente.
certamente eram pessoas mais velhas, certamente eram administradores mais experimentados, talvez até alguns sacerdotes, ainda que não fosse no templo. E eles todos são unânimes e dizem, eles pediram isso? Alivia. Ouve a voz deles, depois, se for o caso, aumenta de novo. Mas nesse primeiro momento, é importante que eles percebam que você é o novo rei, que eles percebam que você está ouvindo. Muito bem. Vou fazer uma pergunta e não uma pergunta retórica. Você é o rei de Israel, acabou de ser coroado. Você vai se consultar com os sábios, pessoas mais velhas, ministros e ex-ministros. Beleza. Você, deixa eu te adiantar, o nosso próximo ponto, você vai consultar com seus amigos. Beleza. E aí você toma a decisão. Quem não foi consultado nesse processo? Você é o rei do povo escolhido de Deus. Você não é o neto natural, mas você é o neto em autoridade do grande rei Davi. Você é descendente de autoridade do primeiro rei de Israel, Saul. O seu pai é conhecido, ele virou uma atração turística, literalmente as pessoas vinham para conversar com ele e perceber a sabedoria dele. Você consulta com os mais experientes, pessoas que já estão com você e provavelmente te levaram para ser coroado, te mostraram toda a liturgia do ser coroado. Você consulta com seus amigos, que é o próximo ponto, e você toma a decisão. Ele é o rei do povo escolhido e ele não consulta Deus. O que você faria se Deus falasse com você? Qual seria a sua reação? Talvez você tentasse gravar a conversa. Talvez se ele tivesse te escrito uma carta, quantas vezes você não leria essa carta? Deus já falou comigo, com você, e é aquilo que está no seu celular e talvez na sua mão. Se chama a Bíblia. A voz de Deus não é uma lembrança confusa ou um sonho perdido na memória. A voz de Deus é um versículo. E é para isso que ela serve. Para que eu e você, na nossa cegueira espiritual e entendimento natural completamente errado e pecaminoso, uma vez que a gente entra em contato com essa verdade, ela ilumina, e é justamente o que está acontecendo, o nosso próprio entendimento, nosso espírito, e ela nos capacita a enxergar as situações. Robão, ele perguntou para todo mundo o que todo mundo achava, menos para quem importava. Deixa eu dar um detalhe interessante. Tinha uma profecia que esse tal de Jeroboão, que foi ser porta-voz, conhecia, que era que o reino seria dividido. Se Roboão tivesse perguntado para um sacerdote só, olha, o que eu faço? E o sacerdote diria, olha, tem uma profecia que o reino vai se dividir. Talvez seja melhor agora que você faça alguma coisa para esse povo, para não se dividir sobre a sua autoridade. Ele não consulta nem Deus, nem os profetas, nem as profecias, nem o Pentateuco, nem qualquer pessoa que tivesse qualquer tipo de sabedoria espiritual, nada, ele nem ora. Crescer na igreja muitas vezes é um processo de desencantamento. A gente ouve a história do grande rei Davi, o mais novo dos irmãos, que não tinha postura nenhuma, de vir o maior rei de Israel. E depois a gente descobre que ele tinha um coração orgulhoso, que faz um censo para descobrir quantos soldados ele tinha, e depois a gente descobre que ele tem um caso com a mulher do soldado e manda botar o soldado na linha de frente para que ninguém descubra. A gente ouve do pai da fé, Abraão, que levou o seu filho para ser sacrificado. E depois a gente descobre que ele mente 2 vezes sobre Sara ser sua mulher. Adão tinha uma ordem só. Não coma dessa árvore. Dessas 2 aqui, ó. Só isso. Caim, sua única obrigação, Caim, você não tem que comer mais, pode comer tudo, não tem nem árvore que você não pode comer mais. Só oferece sacrifício para mim, do meu jeito. Caim oferece os melhores dos frutos. Os espias, no Antigo Testamento, essa terra é a terra prometida, ela é sua, vai lá, conquista, vence a guerra, eu já te dei essa terra. E eles voltam dizendo, a gente nunca vai ganhar. São gigantes. Nós somos um povo do deserto, a gente luta com facões e eles são guerreiros. Sansão tem 3, 4 ordens. Não se misture, não toque em morto, não corte o cabelo. Saul, ele é o primeiro rei de Israel. Espera Samuel para oferecer sacrifício e, por sinal, mata todo mundo. Samuel chega, esperamos vocês. Mas
Matei todo mundo. Mas por que eu estou ouvindo as ovelhas? Por que eu estou ouvindo o rei do povo inimigo aqui? Ah, não, mas é porque o povo, ele pediu para que, né? Eu tenho medo do povo. Jonas, o profeta do Senhor, vai em Nínive, prega a palavra. E Jonas tentou fugir de Deus, entrou num barco para Tarsis. Talvez você lembre daquele versículo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor significa medo, significa respeito, significa distância respeitosa, significa obediência, mas, sobretudo, significa levar Deus a sério. Decore o versículo assim. Levar Deus a sério é o princípio da sabedoria. Não levar Deus a sério, portanto, é estupidez. Nada além disso. Robão, não é que ele não acreditava em Deus. É que ele simplesmente não levava a sério a sabedoria de Deus. Porque diante de uma circunstância, ele pensa, quem eu vou perguntar o que eu devo fazer como novo rei? Os ministros, pessoas experientes que trabalharam com meu pai, meus amigos. Mas quem havia colocado ele no trono, ele nem se lembra. Deixa eu mostrar um dado bem preocupante. Você talvez lá na EBD, no começo do ano, tenha visto esse gráfico. A Lifeway, que é um instituto cristão de pesquisa muito sério, ele foi em algumas das principais igrejas lá nos Estados Unidos e fez essas duas perguntas. A Bíblia é útil, ou fez essas duas colocações e foi ver se as pessoas concordavam ou não. A Bíblia é útil, mas não é uma verdade literal. A Bíblia é útil, mas não é uma verdade literal. 50% dos protestantes responderam, é isso. Concordaram com isso. 49% dos católicos concordaram com isso. E os não cristãos, há uma diferença de 7%, concordaram com isso. Depois a outra pergunta, ou outra colocação é, a Bíblia é 100% verdadeira em tudo que ensina. A Bíblia é 100% verdadeira em tudo que ensina. 36% dos evangélicos protestantes concordaram. 33% dos católicos e 19% dos não cristãos. O problema da nossa geração, e isso vem desde Roboão, começa ali em Juízes, provavelmente, é que a gente não acredita que a verdade é a verdade. 50%, metade dos cristãos protestantes, então é protestante, batistas, presbiterianos, metodistas, acreditam que a Bíblia é útil, mas ela não é uma verdade literal. E que ela não é verdadeira, 36% em tudo que ensina. A gente não leva a Deus a sério porque a gente não acredita que o que ele fale seja verdadeiro ou deve ser levado às últimas consequências. Eu coloquei aí, existem dois tipos de rejeição à verdade, dois tipos de rejeição à sabedoria. A rejeição consciente, eu sei o que é verdade e eu não vou seguir isso porque eu entendi. Mas talvez esse seja o maior dos casos. A ignorância consciente. Eu não sei, eu não procuro saber e tenho raiva de quem sabe. John Stackhouse, que foi um cara que ajudou nessa pesquisa e foi entrevistado, professor de teologia no Canadá, no Regent College, ele diz, e ele é enfático, um sermão de domingo e um estudo bíblico durante a semana não é o suficiente para informar e transformar as mentes das pessoas e levar alguém a seguir a verdade. É preciso ter um relacionamento próximo com Deus, é preciso ter um tempo pessoal com Ele. Porque à medida que aparece uma situação que eu não sei resolver, a primeira pessoa que eu corro atrás para perguntar e me consultar não são as pessoas que eu considero mais experientes, ainda que elas sejam bem-vindas, não são os meus amigos, ainda que eles sejam bem-vindos, e a gente vai conversar sobre eles no próximo ponto, é Deus. É porque a gente mal lembra dele quando as coisas apertam, que a gente não lembra de consultar dele. Se você quer uma mudança que não vai te levar a lugar nenhum e ter uma espiritualidade exatamente igual a 2016, rejeite a mudança. Rejeite os versículos, despreze os versículos que você conhece, despreze a escola bíblica, despreze que é possível perguntar a pessoas maduras, despreze que você basta mandar um e-mail para igreja.itaim@uol.com.br e ter sua pergunta respondida.
Despreze até o Google. Cristãos podem. Você quer mudanças vazias? Confie no seu coração. Confie nos seus sentimentos. Confie nas suas opiniões. E a paz será árbitro em vossos corações. Mas eu tenho paz com isso. Mas o contexto do versículo está dizendo sobre brigas na igreja, não sobre situações que eu quero resolver. Esse versículo não serve para nada além do propósito que ele está escrito, que é resolver problemas na congregação dos santos. Você quer uma mudança que não vai te levar a lugar nenhum? Seja o juiz. Despreze a própria Bíblia. Deixa eu continuar com você. Você quer outro significado e uma mudança que não vai te levar a lugar nenhum? Acompanha comigo em 2 Crônicas, na continuação do texto, do 8 ao 11. Procure os seus pais. Roboão, contudo, rejeitou o conselho das autoridades de Israel e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou: qual o conselho de vocês? Como nós devemos responder a este povo que diz: diminui sobre nós o nosso jugo, diminui o jugo que o seu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que diz: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado e torna-o mais leve, responde assim: o meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Pois bem, se o meu pai impôs sobre vocês um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Se o meu pai castigou vocês com chicotes simples, eu castigarei com chicotes pontiagudos. Eu chamar a atenção para um detalhe bem interessante que eu só fui perceber ontem quando eu estava relendo. Quando o Roboão ele pergunta para os sábios, ele fala: como que vocês dizem que eu devo fazer? Como que vocês dizem que eu, novo rei, devo fazer as coisas? E quando ele pergunta para os amigos dele, ele pergunta: o que a gente faz? E aí, o que a gente resolve desse reino aqui que é nosso? Se você não quiser mudar nada na sua vida, não ser ninguém mais parecido com Cristo, quando você tiver um problema, procure os seus pares. As pessoas que concordam com você. Aquelas que nunca discordam e sempre estão do seu lado. O João não está aí hoje, mas tem uma expressão do campo que diz: boi preto conhece boi preto. É isso. Eu não quero mudar nada na minha vida, eu não quero parecer em nada com Cristo, e eu não quero resolver nenhuma situação de acordo com a Bíblia. Procure alguém que sempre concorde com você. Roboão, ele vai e pergunta para os jovens que tinham crescido com ele e aparentemente não tinham conhecimento nenhum da realidade. Era costume naquela época, e o nosso Brasil colonial conhece isso, criar o novo rei, o próximo imperador, o novo soberano, com as outras famílias da nobreza. Para que assim ele já tivesse os contatos. O futuro ministro da fazenda, o futuro ministro do exército. Então ele já ia ter um network de gente que também estudava parecido com ele. Mas o que a Bíblia revela, e a experiência revela aqui, é que esses jovens que tinham crescido com Roboão também não tinham qualquer tipo de sabedoria. Eles dizem literalmente: você quer que esse povo te obedeça e te sirva? Aumenta o imposto e aumenta o trabalho. Assim eles vão entender que você é um excelente rei. Se antes os chicotes só eram tiras de couro, fala que você vai botar ganchos e anzóis na ponta, porque daí eles vão entender que você é um cara de presença. Eles dizem literalmente que eles entendam que o dedo mindinho do seu pai, que o seu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do seu pai. E isso contrasta com o que Jesus vai falar em Marcos. Pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Roboão, ele tinha acabado de subir no ônibus e já queria sentar na janelinha. Ele tinha 40 anos e tem a sabedoria e discernimento de um adolescente egoísta. E não à toa, a próxima sessão do livro, e aqui tem uma divisão na história de Israel. Assim que ele responde para o povo inteiro: escuta, eu vi a sugestão de vocês, consultei com os sábios, rejeitei. Consultei com os meus amigos, eles disseram para eu ser mais duro. Escuta, eu vou ser mais duro. Assim que ele diz isso, o povo se divide. E Israel nunca mais vai ser um povo. O reino do norte vai seguir a liderança de Jeroboão e o reino do sul vai ficar com Roboão. Porque Roboão rejeita Deus,
o povo rejeita Roboão. Ele é influenciado pelo próprio coração, pelo próprio conselho dos jovens. E perceba, provavelmente, quando ele falou com o povo, escuta, o que eu vou fazer aqui, endurecer tudo isso aqui, ele tinha certeza que estava fazendo o melhor. Ele tinha certeza que estava sendo sábio. E ele é tão sem noção, e tão sem discernimento, sem nada na cabeça, que quando o povo se divide e vai embora e fala, o que temos nós com Davi, cada um a sua casa, Israel, e o povo do norte vai embora, e o povo do sul vai embora, ele manda para resolver a situação o chefe dos trabalhos forçados. Como mensageiro de paz, ele manda o capataz. Israel mata. O povo do norte simplesmente assassina o mensageiro de paz de Roboão. Nunca mais Israel vai ser um povo só. Nunca mais o povo do norte vai ser Israel. A busca por conselho, a busca por mudança, a busca por resolução precisa ser uma busca sincera. Na minha curta experiência, e o Wallace está aí para não me deixar mentir sozinho, quando as pessoas pedem conselhos, quando as pessoas perguntam o que devo eu fazer, elas já sabem o que deveriam fazer. Elas sabem o que querem fazer. E elas estão procurando alguém para corroborar a própria decisão. A gente adora se convencer que está fazendo a coisa certa. A gente adora se enganar que está do lado certo. E para isso a gente procura gente igual a gente. Em Timóteo, 2 Timóteo 4,3, tem um versículo que diz um pouco sobre isso. Pois virá o tempo que não suportarão a sua doutrina, não suportarão a sabedoria. Muito pelo contrário, sentindo coceira nos seus ouvidos, seguindo os próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Muitas das vezes que a gente pergunta para as pessoas o que a gente deve fazer, na verdade, o que a gente está querendo é, mas fulano de tal me disse também que essa é a melhor coisa para fazer. O que a gente procura, na verdade, muitas vezes é paz de espírito e consciência tranquila para fazer o que a gente, na verdade, estava desejando. A gente procura exceções, áreas cinzas. A gente adora áreas cinzas, porque quando é cinza, a gente pode fazer o que a gente quiser, porque não é certo, não é errado. É uma questão de entendimento, você tem que entender a minha realidade. Muitas vezes, procurar conselho se resume em encontrar alguém que concorde comigo. Queremos mudanças não significativas? Queremos conduzir mudanças que não vão levar a lugar nenhum? É só procurar alguém que sempre concorde com a gente. E muitas vezes a gente não percebe a armadilha que a gente coloca sobre nós. Tem um conceito que chama filtro bolha, que é o auto-isolamento que eu e você temos de diferenças de pensamento e dá uma sensação, uma falsa sensação de confirmação. O filtro bolha, ele tende a amplificar drasticamente o viés de confirmação das situações. Deixa eu te exemplificar. Muitas vezes a gente tem a ideia que todo mundo pensa assim e a gente diz. O nosso Facebook ele é ótimo para visualizar isso como a gente faz com pessoas e forma de pensamento. Quando a gente para em uma publicação, mais de 3 segundos, alguma coisa que alguém compartilha ou aparecer no feed, quando a gente está descendo lá, para em alguma coisa, mais de 3 segundos, o Facebook lê isso. Isso vira um algoritmo e ele vê que esse tipo de coisa você parou para ver, então despertou o seu interesse. Então, da próxima vez que você estiver rolando, ele seleciona coisas parecidas com as quais você clicou, parou para ver ou deu play. Os nossos amigos são os nossos amigos de vida, dos círculos sociais que a gente convive. E provavelmente aqueles que a gente não convive e tem dificuldade, a gente já excluiu em algum momento. Então, muitas vezes, a gente tem uma falsa sensação de todo mundo pensa assim. Porque a gente só vê as mesmas coisas, das mesmas pessoas, do mesmo grupo social. Então, quando a gente deixa passar uma bolinha verde, todas as bolinhas verdes vão passar. Quando deixa passar uma bolinha verde e vermelha, não quero dar exemplos, porque exemplos são muito perigosos nessa área. Todas as bolinhas verdes e vermelhas vão passar. Isso funciona à medida que a gente pede conselho para as pessoas. Porque se a gente sempre pede conselho para as mesmas pessoas, e normalmente para aquelas que não vão oferecer resistência para as nossas decisões, a gente sempre pede conselho para as pessoas que vão concordar
com aquilo que eu já quero fazer. Quando a gente procura os pares, o que a gente faz, na verdade, é reforçar o que a gente já pensava. E o cara que propôs isso, ele fez um experimento. Ele pegou pessoas de diferentes aspectos em uma mesma discussão, juntou para discutir, em primeiro lugar, entre elas, as diferentes posições. Percebeu a discussão, fez algumas anotações. Depois ele pegou as pessoas, deixou elas discutirem entre si as posições delas. E depois juntou para discutir. O que ele percebeu, depois eu posso te passar o link desse estudo, é que uma vez que as pessoas discutiram entre si seus pontos e depois foram juntadas para discutir a diferença, elas eram muito mais radicais, duras, teimosas, intolerantes, que quando elas trataram as diferenças entre si antes. A gente só tem certeza do que deve fazer, muitas vezes, porque a gente simplesmente ouviu a mesma opinião e o mesmo parecer várias vezes. Se eu não quero conduzir mudanças, se eu não quero que o meu 2017 eu seja mais parecido com Cristo, se eu não quero ser alguém mais arrependido, se eu quero justificar melhor as coisas que eu faço, basta que eu pergunte para as pessoas que não me oferecem resistência aquilo que eu devo fazer. Lembra que Platão falou? Pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros, pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. Eu e você estamos aprendendo essa manhã com os erros de Roboão. Primeiro, rejeite a sabedoria. Ignore aquilo que você sabe sobre a verdade, ignore as fontes da verdade. A Bíblia, pessoas sábias. Segundo, rejeite ou procure seus pares. Agora, deixa eu caminhar um pouco com você na história para que a gente chegue no mesmo lugar. Continua aí agora no capítulo 11, no verso 4. Tá bom? 2 Crônicas 11, 4. Depois disso, depois que o povo se separa, depois que Israel, a nação inteira entra em guerra civil por causa de um rei que não tem sabedoria, o reino se divide para sempre, roubam toda a sua sabedoria, manda o capataz, uma mensagem de paz, esse capataz morre, ele decide, tá bom, vocês não querem me ouvir, então a gente vai conquistar Israel do Norte pela força. Ele chama o exército, convoca o exército, põe no campo de batalha, e aí tem início o nosso versículo no capítulo 11, no verso 4. Diz assim o Senhor Deus: não saiam à guerra contra os seus irmãos. Voltem para casa todos vocês, porque eu, Deus, fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor, desistiram de marchar contra Jeroboão. Jeroboão é o general do Reino do Norte. Ele toma uma atitude sábia. Ele ouve finalmente a Deus, depois que ele divide o reino. Pula agora, um pouquinho mais para frente, eu acompanho aí, que vai ser um pouco melhor. A Bíblia narra que depois que Roboão voltou, ele fortaleceu as defesas das cidades e colocou nela comandantes com suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Depois tem um fenômeno muito interessante. Quando as pessoas percebem que Israel nunca mais vai ser uma coisa só, um reino só, os sacerdotes do Reino do Norte, as pessoas que adoravam a Deus, elas percebem que Jeroboão ele consegue ser pior que Roboão, porque ele já é idólatra. Ele já instituiu novos sacerdotes que não são da linhagem de Arão, que não são sacerdotes de verdade para cultuar outros deuses. Todos os sacerdotes de Deus saem do Reino do Norte, vêm para o Reino do Sul, porque eles percebem, é melhor servir com um cara que às vezes acerta do que um rei que está completamente errado. Não só os sacerdotes, como o povo de Israel. As pessoas percebem que não vai dar certo morar no Reino do Norte. E tem uma migração em massa para o Reino do Sul. Versículo 14. Os levitas chegaram a abandonar suas pastagens. Do jeito que estavam, eles saíram. Os bens e foram para Judá e para Jerusalém. Porque Jeroboão e seus filhos haviam rejeitado os sacerdotes de Israel. De todas as tribos de Israel, aquelas que estavam realmente dispostas a buscar o Senhor Deus, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecer sacrifício ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, e andaram nos caminhos de Davi e de Salomão durante todo esse tempo. Muito bem. E agora, a última dica para você não mudar nada e não parecer mais com Cristo.
Viva uma espiritualidade inconstante, e o destaque para o versículo 1 do capítulo 12. Depois que Roboão se fortaleceu, depois que todos os sacerdotes verdadeiros de Deus vieram do reino do norte para o reino do sul, depois que o povo de Israel vem do norte para o reino do sul, só ficaram os idólatras, ele tem paz e a Bíblia revela o coração dele. Depois que Roboão se fortaleceu, ele se firmou como rei. Ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Depois que estava tudo bem, obrigado, Deus, obrigado por tudo. Daqui para frente sou eu. Roboão, assim como Salomão, começou bem. Pelo menos depois que ele decide obedecer e não entrar em guerra civil. Mas a vida fácil, cheia de prazeres, mulheres, vinhos e canções, acabaram com o espírito dele. Logo, ele vai adorar outros deuses e ele leva consigo todo o povo de Israel. E olha que ele tinha sido sábio. Quando Deus o procura e diz o que ele deve fazer, ele obedece. Mas depois que tudo fica bem, ele rejeita. Ele foi cercado de gente boa. Os sacerdotes vieram, os verdadeiros israelitas que adoram a Deus vieram. Ele tinha cidades fortes, ele tinha um exército forte, ele tinha pessoas sensatas, ele tinha sacerdotes corretos, ele tinha economia andando. E quando tudo fica bem, ele simplesmente rejeita a Deus. Em Oséias, tem um versículo bem interessante sobre o que Deus acha do povo de Israel, o que ele realmente entende no meio do seu coração. O que eu tenho com você, Efraim, uma tribo, que eu posso fazer com você, Judá? O seu amor por mim é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Você ouve a minha palavra. Você se constrange o seu coração no final de uma mensagem. Você tem uma oração de joelho no chão, e choro e de arrependimento. Mas isso não dura quase nada. E é por isso que a gente se converteu várias vezes, em vários apelos ao longo da história. Toda vez que alguém falou, alguém quer vir aqui na frente aceitar Deus? Eu quero. De novo. É porque o nosso amor por Ele é passageiro. Seja porque quando está tudo ruim, a gente, Senhor meu Deus, porque abandonou o teu servo, me ajuda, Senhor, por favor. E quando as coisas ficam bem, aí de novo, quando fica ruim, Senhor, porque abandonaste teu servo? Ou, quando tudo fica bem, Senhor, muito obrigado por essas coisas, Senhor, não sei de onde veio essa bênção, eu te louvo e te agradeço. E quando tudo fica ruim, amigos de Jó, não é possível. A verdade é que a gente começa muito dos anos fazendo várias promessas, querendo várias coisas, e depois a gente termina correndo atrás. A gente começa gastando o que não tem, para o Natal ficar contendo os gastos. A gente fica 4, 5 anos na faculdade, estudando pelo menos um período inteiro do dia, para aprender uma profissão. A gente fica manhãs inteiras por 4, 5, 6, 7 anos, 8 anos, 9 anos, para ser chamado de engenheiro, jornalista, educador. A gente estuda em casa, quando a gente faz faculdade e trabalha, estuda no ônibus. A gente estuda nos feriados para entregar a TCC. Mas parece que quando a gente entende o que é ser cristão, a gente não tem a mesma ênfase nem o mesmo esforço. Como aquele professor falou, não é o suficiente estar aqui de domingo de manhã e estudar um pouquinho de vez em quando a Bíblia durante a semana. É preciso ir além e se esforçar mais. É preciso ter um relacionamento pessoal. Porque ele só é passageiro porque ele não tem base. Ele só é neblina e evapora porque assim como ele vem, ele vai. Quem aqui, afinal, acredita que vale a pena meditar sobre um sermão? Quem aqui conversa sobre as mensagens de domingo no caminho para casa? Quem se lembra, na segunda-feira, o que foi falado no domingo? Quem se preocupa em decorar versículos em uma quarta-feira? Quem se preocupa em ter um tempo diário de devocional com Deus e uma vida tão corrida? Ser coerente com a verdade é o que nos torna maduros, não o passar do tempo. A nossa maturidade espiritual, ela não é proporcional ao tempo que a gente conhece Jesus, mas o tempo que a gente passa com Ele. O tempo de convertido não é a medida da minha espiritualidade e nem do meu relacionamento com Deus. É o tempo que eu passo com Ele ao longo do tempo.
eu posso ter 5 anos de conversão. Isso serem 5 anos que eu ouço falar o nome dele. Eu posso ter 2. E estudar as Santas Escrituras dia sim, dia não. Esse sujeito chama Tim Challies, ele é pastor nos Estados Unidos. E ele faz uma crítica à minha e sua cabeça moderna, metropolitana, a nossa pressa em resolver as coisas e como a gente transporta isso para a nossa vida espiritual. O pouco hábito da frequência é o que nos leva a fazer muitos dos progressos da vida. Entretanto, somos constantemente tentados a colocar a nossa esperança no que é breve e glamouroso. Eu vejo isso no trabalho. Estamos propensos a acreditar que, a não ser que possamos tirar um tempo significativo para trabalhar no livro, projeto ou tarefa, não vale a pena. Nós tendemos a superestimar o que a gente pode fazer num curto período de tempo e subestimar o que podemos fazer num longo período de tempo, trabalhando devagar e com consistência. Eu vejo isso na criação de filhos. Nós investimos muita esperança em grandes momentos, finais de semana fora, uma noite especial com as crianças. Mas negligenciamos aquelas centenas de noites de conversa simples, enquanto se lava a louça, na oração ou antes de ir para a cama. Mas, sobretudo, eu vejo isso no crescimento espiritual. Somos constantemente tentados a ter mais confiança nos 3 dias de conferência do que no dia a dia de disciplina da leitura das Escrituras, na oração e no comprometimento semanal em pregar a palavra, na adoração pública. Nós tendemos a superestimar o quanto podemos crescer em um curto período de tempo e subestimar o quanto nós iremos crescer no longo período. O fato, e é o nosso último destaque aqui, é que, como a maioria dos crescimentos na vida, o espiritual não é exceção. É medido por centímetros e não por quilômetros. O território conquistado por um exército em marcha lenta costuma ser mais seguro do que um conquistado apressadamente. A gente começa o ano querendo muita coisa, prometendo várias delas, buscando muitas delas. E por vezes a gente termina o ano frustrado porque não conquistamos nenhuma delas. É porque a gente não se programa. Ninguém vai concorrer à São Silvestre porque decidiu um mês atrás. Porque foi correndo aos poucos ao longo do ano. Nós não seremos parecidos e semelhantes a Cristo quando a gente simplesmente decide que seremos. Mas é porque a gente para, lê, ora, se arrepende, chora e se alegra, que a gente é moldado nele. A nossa espiritualidade é parecida com essa tirinha. E talvez você não vá conseguir ler, não tem problema, eu leio para você. Tem um sujeito aqui e um outro ali. Ele pergunta, o que você está fazendo? E o cara na escada responde, montando o meu Deus. Nossa, eu também quero, como que eu faço isso? É muito simples. Você pega a Bíblia, escolhe apenas as partes que interessam e monta o seu. E aí tem esse Frankenstein. Então, eu gosto da Bíblia e do meu relacionamento com Deus, que eu ouço coisas boas de esperança e verdade, de amor e de graça. Mas ele é justiça e comprometimento. Eu começo o ano, esse ano eu vou fazer um ciclo de EBD. Pelo menos. Ano que vem eu vou orar mais. E eu escolho algumas disciplinas espirituais para que eu seja mais parecido com Ele. Mas é a totalidade delas que nos torna parecido com Cristo. Deixa eu citar um sujeito que talvez você tenha ouvido falar o nome. Gandhi. Ele diz, seja a mudança que você quer ver no mundo. O problema dos cristãos é que eles não praticam o que eles acreditam. O problema dos cristãos é que eles nunca vão na igreja. O problema dos cristãos é que eles não sabem perdoar. O problema dos cristãos é que eles são hipócritas. O problema dos cristãos é que o quanto eu e você não somos aquilo que nós criticamos nos outros ou no cristianismo que a gente vê e enxerga. Mudanças significativas. Nós só seremos capazes de conduzir e ser conduzidos a mudanças à medida que a gente se torna aquilo que a gente quer mudar. Nós queremos uma igreja mais comprometida, que seja mais fervorosa e sirva a sua comunidade de forma mais eficiente. Nós queremos
Que as famílias sejam famílias unidas, que tenham relacionamentos próximos. Nós queremos que as pessoas conversem e sejam amigas umas das outras. Nós queremos mudar e mudar para melhor e crescer significativamente e ser luz em um mundo perdido. Como que eu tenho brilhado essa luz? Como que eu tenho recepcionado bem, melhor e mais aconchegantemente aqueles que nos visitam? Como que eu tenho perguntado quais são as iniciativas da nossa comunidade para servir as pessoas que estão ao nosso redor? Nós seremos apenas capazes de mudar aquilo que é preciso ser mudado quando a gente já iniciou a mudança em nós mesmos. E eu preciso fazer 2 perguntas, diretamente ligadas a Roboão. A sua oração, ela funciona como step ou volante? Eu oro quando dá tudo errado e eu recorro à função que está lá atrás, que eu esqueci de encher o pneu há muito tempo e ele está vazio. E ela vai vir toda claudicante. Ou eu oro para que eu tenha direcionamento para onde eu vou. Eu recorro a Deus quando eu não tenho mais ninguém a recorrer, quando eu já consultei os sábios dos meus amigos, aí não tem Deus. Esqueci dos versículos. Ou nem lembrei. Ou muito antes das pessoas e das minhas vontades, eu procuro e tento descobrir aquilo que Deus quer de mim. A busca por conselho, a busca por direção, não pode ser a busca por concordância. É a busca sincera por respostas. Pergunte para quem não tem medo de dizer não. Para quem talvez seja duro, mas é sincero, verdadeiro e bíblico. Porque muitas vezes quando a gente conversa uns com os outros, a gente troca receita, medidas, do que versículos. E esse é o problema. Mas eu fiz assim. Legal. Mas está ligado a qual princípio e verdade bíblica? Porque senão é só receita. E a segunda pergunta. Quem são os seus conselheiros? Não posso perguntar aos meus amigos? Pode. É óbvio que pode. Mas são eles sábios, biblicamente? Quando a pessoa começa respondendo, mas teve uma vez que eu fiz isso. Tranquilo, beleza, conte sua história. Mas essa sua experiência está revelando qual verdade? Ou é só uma medida? Porque senão a gente só transforma ação, a gente não transforma caráter, coração. E a Bíblia não é uma receita de como fazer coisas boas. É um livro que transforma corações. Vamos orar.